E eu lembro que eu vim pra cá, o que mais me marcou foi em 1991. Eu peguei ônibus com alguns amigos, sem ingresso. E a gente veio assistir. 91, 92. É por aí. Faz tempo. E a gente veio assistir o Mozart Trio. No Mozart Trio, aquele concerto, eu lembro que a gente conseguiu os ingressos na hora, né, que sobraram, e a gente entrou na louca, a gente pegou um ônibus e veio para São Paulo para assistir ao concerto. E foi incrível, assim, para mim foi uma experiência incrível, um teatro assim, né, maravilhoso, músicos maravilhosos, né, o Menachem Pressler naquele piano, uma coisa maravilhosa. E depois eu fui encontrar o Menachem Pressler no meu doutorado em Indiana. Ele era o professor de piano lá. Isso me marcou, porque é algo que é uma linha que foi e demorou mais de 20 anos para acontecer, né? Para ligar de novo ao Menachem Pressler e eu lembrar desse concerto. Então esse concerto sempre foi muito importante. E um pouco é isso. Eu voltei para o Brasil, eu visitei esse teatro de novo, né, como profissional, tocando, seja cachês ou com orquestras, vindo para cá. Meu irmão ganhou o segundo lugar do concurso Eldorado nesse teatro e eu chorei muito no banheiro masculino porque eu estava mais nervoso que ele. E a gente fez com o conjunto de violoncelos um Eldorado antes, o concurso Eldorado com o Cello em Sampa, que era o conjunto de violoncelos, e foi nesse palco também. Para mim foi marcante essa época. Tanto eu lembro muito mais dos concertos que eu assisti do que das vezes que eu toquei, apesar de elas serem muito importantes para minha vida. Mas os concertos foram tão marcantes na minha vida, no que seria a minha vida futura, que é hoje, que eles me marcaram muito mais. Principalmente esse de 1991, se não me engano, com o Mozart Trio. Então, por exemplo, em Beethoven, os finais das sinfonias, dos movimentos, costumam ser. Ponto. Não tem. Alguma coisa assim, extravagante, assim. Não, costuma ser. Historicamente, assim, os tímpanos, eles vêm da questão árabe, né, da sociedade. E eles surgem na Europa na Idade Média, vêm para a Europa na Idade Média. E eles primeiros eram tocados em cima do cavalo, né? E sempre em pares, né? De um lado, em cima do cavalo. Em cima do cavalo, um par, por isso que já tinha essa diferença de tamanhos, né? Porque quando você vai montar no cavalo, você precisa ter um lado de apoio, né? Então você precisa ter um tambor maior do outro lado e um tambor menor de um lado. Além da questão da diferença de som mesmo, de altura, né? Então foi utilizado questão militar muito forte, junto com os trompetes, por exemplo, né? Como tem vários toques de o exército avançar, para se escutar distante, então tocava os tímpanos, né? Ou instrumentos anteriores aos tímpanos que tinham características semelhantes, né? São instrumentos de membrana, né, da família dos membranofones, e eles possuem uma altura quase definida, assim, uma nota definida, né? E essa fundamental é escrita na partitura, numa clave de Fá, normalmente, como os contrabaixos e tal. Mas a primeira função dos tímpanos era dobrar os trompetes. Era basicamente dobrava a mesma linha dos trompetes. E depois começou a tocar partes próximas de trompa e assim por diante. E no Beethoven, que é
Santo principal, ele transforma a escrita para tímpanos, porque ele começa a fazer outras combinações do tímpano. Tímpano com contrabaixo, com cello, com outros instrumentos, e tímpano solo, né? O famoso solinho da Nona Sinfonia de Beethoven, no segundo movimento, que tem o tímpano, né? É o nome do tímpano. Ah, sim, tem essa questão. Se eu toco bem no centro, né? Eu tenho um som mais seco, né? Com esses parciais agudas e pouca fundamental. Tem pouca a nota, né? A altura. Você tem mais o som da percussão mesmo, o som percutido. E se eu vou tocando um pouco mais para a borda, né, não tão na borda, eu vou tendo esse som mais da nota. E eu posso ir tocando cada vez mais para a bordinha. Vou tendo novamente mais parciais agudas, mas não tão abafado assim, né? Até tocar bem na bordinha. E aí tem os famosos rulos, né, trinados, tal, que eu posso fazer um trinado fechado, assim. Eu posso fazer ele aberto, né, assim. Como os tímpanos estavam muito ligados a essa questão do paganismo, a questão inclusive africana depois, né? Então, não se podia utilizar outros instrumentos. Aos poucos, os instrumentos da banda turca, né, otomana, você vê toda essa influência aí árabe, né, na música de concerto. Ali no Mozart, nesse período mesmo, do clássico ali, e começou a vir muito essas bandas otomanas, bandas turcas, né, ortodoxas, tudo mais. E aí começou a se introduzir na ópera, principalmente. Só que não eram partes escritas. Então, assim, eram partes que se improvisava. Entrava uma cerimônia na ópera, tinha alguma coisa cênica na ópera, entrava uma banda turca. E aí depois começaram a colocar nas aberturas, né? Mozart coloca nas aberturas, finais, e vários compositores ali clássicos começam a colocar essa banda turca. Que banda turca é basicamente aquele pratos, né? Pratos, triângulo e bumbo, assim. Tem outros instrumentos às vezes, mas é basicamente esse. E normalmente eles tocam tudo homofonicamente, tudo juntinho, né? Como se fosse uma banda, banda mesmo, né? Marcial, né? Inclusive, Beethoven também coloca uma banda na sinfonia, né? Coloca esses instrumentos na Nona Sinfonia. Lembra, no último movimento, ele coloca o coral, que é uma coisa inovadora, mas também coloca uma banda popular, porque querendo não, é uma banda de rua, né? Os instrumentos de percussão, eles estavam ligados a essa prática da rua também, né? Assim como os de metais. Beethoven mistura bastante essas coisas, né? A percussão, ela sempre esteve ligada a essa questão popular, a questão militar também, né? É tanto que o Beethoven usa eu acho que no Egmont, numa música incidental, que tem narrador, tudo mais, a música completa, ele usa fora de cena um tambor militar. Justamente no ponto da narração, como uma sonoplastia mesmo, né? No ponto da narração onde vem o exército, quem faz o exército é um tambor militar, uma caixa, fora de cena, né? Como uma coisa que vem da rua, justamente, né? E a escrita de tímpanos é bem isso. Então, quer dizer, ele inova nos tímpanos nessa questão de deixar uma pele super frouxa, outra pele super apertada, chegar no limite do instrumento. Vai chegar. Mas é isso aqui, mais ou menos, né? Dá pra ter uma ideia, assim. Quer dizer, essa pele tá mega solta e essa pele tá esticada. É por aí. Ele buscava uma sonoridade completamente esquisita, né? Pra época.
torto, todo torto, todo tempo torto traz tempo de bolo gozo, perigoso, pelo grosso com piolho, puta festa foda, pede porco, pede políticos, pede torta, come flor de pus, contra pus, caga com cuscuz, quero te ensinar a dançar um bom coco, deixa você muito torto, fazer você esquecer que tudo aqui fica torto o tempo todo por causa dele, você. E criamos o Clássico das Ruas, que eram os músicos clássicos, Bach, Beethoven, né? Toda essa galera aí de miliano tocando e a gente tentando de alguma forma nos colocar também na música deles e também trazer a música deles pra gente, né? Porque acho que tem o inverso. A gente também, de alguma forma, se olha assim, alguém que é grandioso, a tendência é se diminuir perante isso, né? E dentro da nossa grandiosidade de vivência, né, de tudo aquilo que a gente traz de memória, de bagagem, a gente falou, peraí, vamos conversar. Nenhum tá a serviço do outro, a gente tá todo mundo aqui junto e vendo o que ele fala, o que eu falo, como a gente conversa aqui para tentar fazer uma parada. E aí a gente criou esse espetáculo e daí as coisas foram acontecendo, né? Daí a gente começou a trazer essa visão mais periférica, popular, urbanona, para outras possibilidades de composição, né? Daí a gente foi desmistificando cada vez mais, inclusive pra gente mesmo, né? Putz, vamos pegar uma técnica X para trazer para cá e essa técnica, como ela é incorporada no que a gente já tem, como ela se mescla aqui, e aí a gente vai fazer uma parada, né? Sem julgamento de estar certo ou estar errado. Vamos fazer! O que surgir é a criatividade, é a expressão artística daquele pensamento, né? Daquela provocativa. A cultura urbana e popular você aprende fazendo, né? Então assim, na rua. Isso está na cultura popular nossa também, né? Que a gente está usando uma linguagem específica aqui. Mas como é que você aprende? Você aprende no dia a dia. Você aprende na sala de casa. Vendo vídeo. Você aprende com alguém que você está dialogando, você vê um gesto, o outro passa para você, mas não tem Hoje até tem, né, mais estabelecido assim, mas não é uma didática tão cartesiana estabelecida, né? Vamos daqui para cá. Não. É isso, a gente tem esses movimentos. Ah, como faz isso? Ó, isso faz assim, cara, é tradição oral. Você vai falando, o outro vai entendendo ali na hora e a coisa acontece. E também onde que a gente mora lá na periferia, praticamente também onde começava a ver mais ao vivo mesmo era nas quermesse. Quando tinha as quermesse, toda quermesse nas quebradas, sempre tinha gente dançando, então era o único lugar que a gente via, porque o céu não tinha ainda, era pouca coisa, a escola era difícil de ver, televisão passava raramente, em alguns canais, alguns clipes, mas sempre que você tinha época de quermesse, podia ir na quermesse, começava a tocar os black, já abria a roda, os caras já abre, expulsando, lá vem aquele lá metendo mortal lá de baixo. Vai! Aí eles começavam a olhar assim, foi assim também que eu comecei a ter meu primeiro contato. Vendo primeiro, aí depois eu descobri, através desses mesmos pessoal que o Carlos falou, que... A primeira vez que eu vi pessoalmente era ele, dançando, eu nem sabia direito quem era, só vi um moleque pulando, todo mundo nesse... chegando na quadra, o moleque pulando, eu falei, caramba... grava aquilo, cara. Aprendeu. A forma de aprendizado ainda continua sendo uma coisa meio que não oficial, uma coisa tipo Corantin decide que ele quer fazer cravos, ele procura um fabricante e se oferece para trabalhar com esse fabricante por um número de anos enquanto ele aprende isso. É uma ideia que vem desde o século XVII, XVIII, todo mundo fazia dessa forma. Simplesmente porque não existe escola que ensine esse conhecimento, que existe essa disciplina de fabricação de cravos. Existe uma escola na Alemanha, uma escola técnica, eu acho, que ensina um pouco, mas ela também meio que passa por cima, assim, não entra em detalhes. Eu acho que para você entender mesmo a utilização da ferramentaria, da madeira, a técnica da madeira, você tem que trabalhar com o luthier e ficar um bom tanto com ele para aprender. Por que os mestres de cultura popular normalmente são idosos? Eles construíram a sabedoria ao longo da vida, ao longo da prática, né? Vai falar um mestre de capoeira, um mestre de maracatu,
normalmente são idosos. Ele passou a vida inteira, desde criança, convivendo com aquilo, dançando, tocando, ouvindo, e ele foi praticando, e ele foi conquistando a sua sabedoria. Assim como Beethoven fez. O nosso comprometimento com a arte, ele parte de um lugar muito natural, assim, sabe? Claro que tem a responsabilidade, que acho que essa é a palavra, a gente é responsável por aquilo que a gente faz, mas a gente entra num lugar de vamos fazer, vamos viver isso daqui, experienciar, cada um vai tirar uma vivência, né? Em determinado momento o Carlos falou, putz, agora eu preciso dar uma descansada, vou viver umas paradas, o Alfa, mesma coisa. Ó, rapaziada, tô aqui, mas preciso me alimentar de tal coisa, aí volta, ó, aprendi isso daqui, vamos trocar? E aí a gente vai fazendo arte desse jeito, né? Estando nos lugares que nos são possibilitados também, né? Pensando que sim, politicamente falando também, a gente está num espaço que ele dialoga com o que é público, o que não é, e acho que essa é a importância também da gente colocar isso. Quais são as portas que estão abertas para o urbano? Acho que fica essa questão assim, né? Qual é a porta real que você abre? Por que você abre? Para que você abre, né? Como eu disse, a gente não se apropriou assim de uma parada, né? A gente viveu. Então acho que é isso. Quando você abre a porta, você convida para entrar, né? Mas você quer que entre do seu jeito ou de um jeito novo que nascerá a partir do diálogo, né? Acho que a possibilidade é essa. Estar aqui eu acho que já é uma possibilidade de diálogo construído por muitos, né? E que isso reverbere, né? Que esse esqueleto que estamos aqui colocando essa energia na estrutura, e falar de estrutura é sempre muito simbólico, né? Colocar esse tipo de energia de construção coletiva nessa estrutura é muito importante. Então que essa energia de abertura, que ela reverbere quando essa estrutura receber outras estruturas, né? E traga nós aqui pra dançar aqui quando tiver estrutura. Vamos dançar quando finalizar. Dançar com os caras cantando e a gente metendo inauguração. Ia ser top, hein?